Olá! Você sabia que você é um eleito de Deus? Amém. Talvez você esteja aí do outro lado, pensando em muitas coisas. E eu queria trazer uma palavra para a sua vida hoje. Que você é um escolhido de Deus. E isso, muitas vezes, a gente escuta de muitas pessoas que nós somos escolhidos de Deus. Mas sabe, meus queridos, quando eu pego a palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 6, finalzinho do capítulo 6, onde Jesus Cristo, ele passa a noite no monte orando e ele chama os seus discípulos para si e escolhe 12 homens. E eu percebo ali algo muito interessante, porque no meio dos seus discípulos ele chama 12, a quem ele também chamou de apóstolo. E Judas estava ali no meio. E eu queria dizer para você que Judas ele teve um fim muito triste. Quando nós pensamos em Judas, nós pensamos no traidor, nós pensamos em alguém que fez algo muito ruim para Jesus, um ladrão, uma pessoa desonesta, enfim. Nós temos várias definições de quem foi Judas. Mas eu queria te dizer que a vida dele nem sempre foi assim. Um dia ele caminhou com Jesus e ele foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 apóstolos de Jesus. E eu quero que você atente para isso. Muitas vezes na nossa vida, nós como eleitos de Deus, como pessoas que foi escolhida mesmo por Jesus Cristo, para cumprir um ministério nessa terra, para fazer algo pela vida das outras pessoas, para ser do bem, para fazer o bem. Às vezes nós deixamos que na caminhada as nossas fraquezas vão sendo vistas pelo inimigo e nós permitimos muitas vezes que o inimigo invista em nós. Ele detecta a nossa fraqueza e ele começa a trabalhar em cima dessa fraqueza. Não foi diferente com Judas. O inimigo percebeu que Judas ele tinha um amor ao dinheiro maior do que o amor que ele tinha por Jesus Cristo. Muitas vezes na nossa vida não é o dinheiro, mas às vezes é um filho, às vezes é o trabalho, às vezes é um vício, às vezes são amizades, enfim, muitas coisas podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E eu te chamo nesse momento a você analisar o que tem ocupado o trono do seu coração durante sua vida. Porque o inimigo trabalha em cima das nossas fraquezas. Ele detecta uma fraqueza e ele vai trabalhar em cima daquilo visando ter sucesso. E só nós podemos lutar contra isso. Nós precisamos detectar em nós quais são as nossas fraquezas. Destronar essas fraquezas dentro de nós e colocar Jesus sentado lá. Jesus precisa reinar na nossa vida, verdadeiramente governar as nossas vidas, para que Ele possa cumprir tudo aquilo que Ele desejou para mim e para você. Uma coisa eu tenho certeza, Deus ele tem um chamado para cada um de nós. E talvez você esteja aí do outro lado pensando em desistir, desanimado, frustrado. Talvez você esteja aí do outro lado e você já até desistiu do seu ministério. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. No início do ministério de Judas, quando ele foi chamado, eu tenho convicção no meu coração que ele poderia ter escrito uma história diferente com Jesus. Ainda que ele trairia Jesus, mas ele poderia ter escrito uma história diferente. Ele poderia ter se arrependido, ele poderia ter se aproximado de Deus. E o que eu vejo na vida de Judas é um homem que começou muito bem e terminou muito mal. E hoje, na sociedade em que nós vivemos, eu também vejo pessoas começando muito bem e terminando muito mal. E se você começou bem a sua vida, faça de tudo para que você termine bem ela também. Não deixe que o inimigo prevaleça, fazendo com que você negue Jesus
em alguns momentos na sua vida. Não negue Jesus, não abandone Jesus. O diabo, ele é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor, realmente esperando uma oportunidade. Isso a Bíblia diz. Nós não podemos dar essa oportunidade para ele. Nos finais dos capítulos dos evangelhos, onde fala da traição de Judas, a palavra de Deus fala que Satanás entrou em Judas. Judas, ele ficou totalmente possesso, né? Totalmente possuído pelo inimigo. E eu e você precisamos lutar para que o inimigo não encontre lugar no nosso coração. Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e a gente pensa, não, mas eu sou de Jesus, eu ando com Jesus. Judas, ele foi um homem que andou com Jesus, ouviu Jesus, viu Jesus fazer milagres extraordinários e ainda assim foi vencido pelo inimigo por causa da sua fraqueza. Ele amava demais o dinheiro. Ele servia a um outro Deus. Ainda que ele andava com Jesus, ele servia a um outro Deus, Mamon. E essa foi a causa da destruição de Judas. E muitas vezes na nossa vida, aquilo que nós idolatramos, que nós adoramos, que nós trocamos Jesus, não é o dinheiro, mas são muitas outras coisas. Detecte na tua vida aquilo que tem tido prioridade, aquilo que tem ocupado a maior parte do teu tempo, a maior parte do teu pensamento, sabe? E comece a tomar decisões diferentes. Uma decisão que Judas tomasse diferente mudaria toda a trajetória da sua vida e da sua descendência. Então, meu amigo, minha amiga, tome as decisões corretas. Faça de acordo com a vontade de Deus. Peça direção a Deus. Seja instruído por Deus. Faça a vontade de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Faça o que a Bíblia fala. Busque em primeiro lugar o reino. E as outras coisas, deixa com Deus. Não entronize seu filho. Não coloque ele no lugar de Deus. Não entronize seu trabalho. Não coloque seu trabalho no lugar de Deus. Há tempo para todas as coisas e tem que haver tempo para buscar a Deus. Tem que haver tempo para cultuar a Deus, para ter relacionamento com Deus. Guarde isso no seu coração. Que Deus te abençoe. A gente se vê.